tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de animação. Quer dizer, na verdade eu vou falar de um jogo, ou melhor, de uma animação inspirada num jogo que é inspirado em animações antigas. Quer saber? Na verdade eu vou falar sobre tudo isso. É que agora em fevereiro, se tudo der certo, perto do lançamento aqui do vídeo, saiu a série animada de Cuphead, baseada no jogo de 2017. E esse jogo, por sua vez, é uma grande homenagem às animações ali dos anos 30, aquelas animações clássicas, sabe? Que sempre que alguém quer fazer um visual de animação retrô, se inspira nelas. E eu achei muito legal isso de agora, em 2022, ter uma animação baseada nesse jogo que faz essas homenagens. É como se fechasse um ciclo de referências, né? E aí o vídeo de hoje é sobre isso. Eu vou falar sobre Cuphead, sobre quais animações que inspiraram o jogo e como foi isso, e depois como que todas essas referências e como que as referências ao jogo foram transportadas para uma série de TV animada. E é claro que tudo isso é uma grande desculpa para falar de duas coisas que eu amo, que são videogames e história da animação. Assim, basicamente é o tema perfeito para eu fazer um vídeo muito louco aqui, então se preparem. E olha só, aproveitando que eu vou falar desses temas, eu não posso deixar de falar da Allura, parceira aqui do canal. Eu acho que Cuphead é um exemplo de como é possível mudar de área. Ele é um jogo independente que foi produzido por pouquíssimas pessoas que não eram da área da animação. E assim, todo mundo que acompanhou a história aí dos bastidores de Cuphead sabe que foi um desenvolvimento muito árduo, né, que demorou muito, porque a equipe estava aprendendo as coisas praticamente desde o começo. Mas aí tem uma questão bem interessante. Os dois nomes que as pessoas normalmente citam quando vão falar de Cuphead são os dois irmãos que fundaram o estúdio, que são o Chad e o Jared Moldenhauer. Tem essa história de como eles eram tão apaixonados pelas animações antigas e começaram a fazer o Cuphead mesmo sem ter nenhuma experiência na área. Só que pouco se fala do terceiro maior nome relacionado ao jogo, que é o da Maya Moldenhauer. Ela foi produtora executiva e também artista de Cuphead. E a Maya também tá na equipe desde o comecinho. Ela largou o emprego que ela tinha na área financeira e entrou de cabeça no desenvolvimento do jogo com eles dois. Tem inclusive um vídeo muito legal que ela conta essa história toda de bastidores, eu vou deixar linkado aqui na descrição. E eu acho que o caso da Maya mostra muito pra gente como as mulheres estão sim no mercado de tecnologia e de games, que também podem entrar nessa área, aprender e ter sucesso, né? Mesmo que exista esse estereótipo de que essas áreas são masculinas, se depender da Allura, cada vez mais minas vão estudar e entrar nesses mercados. Ó, por exemplo, se o seu sonho é animar ou fazer videogame, na Allura tem mais de 1.200 cursos, inclusive de animação e de design de jogos. Tem de design de personagem, design de cenários para animação, além de uma formação completa em jogos com Unity, que inclusive é a mesma engine usada em Cuphead. E no site tem um monte de depoimentos de pessoas que mudaram de área ou subiram o nível do currículo justamente depois de fazer os cursos da Allura. Vários desses depoimentos, inclusive, são de mulheres. Se você quiser ver todos esses depoimentos e também conhecer os cursos da Allura, tem um link de desconto exclusivo aqui pro canal. É só ir em allura.com.br/promoção/Mikan ou clicar no link aqui na descrição para ganhar 10% de desconto na sua matrícula. Aproveita e pega esse link de desconto, manda para todas as suas amigas que gostam de animação ou gostam de games. Bora estudar e mudar de área. Muito obrigada então, Allura, por patrocinar esse vídeo e agora vamos falar de Cuphead. Então tá, o que é Cuphead? Vamos começar pela animação, que é o mais recente, né? Ela é da Netflix, com produção do mesmo estúdio que fez o jogo Cuphead. E quem também tá nessa produção é o Dave Wasson, que me chama a atenção porque ele também trabalhou numa nova versão do Mickey, que rolou também trazendo essa vibe meio retrô, desenhos antigos. Justamente essa série que resgata o Mickey antes dele ser sanitizado, vamos dizer assim, trazendo esse espírito dos desenhos mais antigos, mais clássicos. Que é bem a vibe que eu imagino pra uma série de Cuphead, inclusive. Falando da história, a gente tem esse mundo animado aí com dois irmãos. Na história, tanto da animação quanto do jogo, os dois acabam se envolvendo em alguns problemas com o diabo. Sim, o diabo mesmo, mochila de criança, como diria a Flávia Gazi lá no meu podcast com ela, o Rodor Cavalo. E aí, pelo menos no jogo, eles têm que passar por dezenas de fases com chefes super difíceis pra conseguir, quem sabe, se livrar aí dessa perseguição do diabo e resgatar suas próprias almas. A sinopse da animação é muito maravilhosa porque ela é assim: acompanhe as desventuras do impulsivo Chicrinho e de seu ingênuo irmão Caneco nessa série de animação baseada no famoso videogame. Eu amo essa tradução, eu amo os nomes Chicrinho e Caneco. Inclusive, aqui no vídeo a gente vai citar vários nomes de chefes e eu acho muito legal como eles pegaram algumas referências, algumas traduções bem brincalhonas, assim. A localização para português do jogo Cuphead é muito boa e eu gostei que a Netflix deve usar esses nomes na versão em português da animação também. E faz sentido, né, eles serem Chicrinho e Caneco porque eles têm cabeça de caneca, então perfeito. Mas assim, se você
nunca viu o jogo e tá vendo pela primeira vez nesse vídeo aqui, ou se você viu a animação, o trailer dela pela primeira vez, e tem uma sensação de déjà vu, né? Déjà vu, se você quiser que eu pronuncie mais bonitinho, eu não te culpo de ter essa sensação de que você já viu isso antes. Será que essa animação seria a remake de algum personagem antigo, que nem a nova versão do Mickey que eu falei agora há pouco? Ou será que o jogo é uma adaptação de algum desenho antigo? Tudo em Cuphead parece meio familiar até. Isso é porque Cuphead, o jogo, e provavelmente boa parte da animação também, Cuphead é um grande saladão de referências, influências e também homenagens a outras obras, principalmente as animações antigas, mas sempre fazendo modificações o suficientes para manter um ar original. Aí você pode até dizer, mas Mikan, como assim original? Olha esses bonecos, eles são a cara do Mickey, eles usam um shortinho, têm o mesmo tipo de corpo. Então, você pode até ter razão, mas antes da gente continuar essa conversa, eu queria colocar aqui na tela as imagens de alguns personagens mais ou menos contemporâneos para vocês entenderem. Meio que a maioria dos personagens da época tinham essa mesma cara, sabe? E aí, que época que é essa? Por que as animações eram desse jeito? Calma que eu vou explicar tudo isso, porque agora a gente vai ser teleportado para os anos 30, quando a animação que reinava era em preto e branco, tinha um monte de personagens com luvinha branca, braço e perna de borracha, ação sincronizada com a música e coisas muito estranhas acontecendo. Ok, eu vou abrir aqui um parênteses um pouco grande para dar um contexto de como que o jogo se relaciona com a história da animação, porque isso é importante. Os irmãos que desenvolveram Cuphead junto com a Maya, como eu falei lá no começo do vídeo, eram apaixonados por animações antigas, mais especificamente as do começo da era de ouro da animação, ali nos anos 30 mais ou menos. E eu acho legal contar pra vocês o que foi essa tal era de ouro da animação, porque é importante pro vídeo. Esse nome é como ficou conhecido um período de algumas décadas ali na indústria de animação americana especificamente, tá? Que começa ali pelo fim dos anos 20, começo dos anos 30 e se estende até começar a se dissipar lá pelos anos 50 e 60, que é quando a gente tem a popularização da TV e muita coisa muda na indústria da animação. E tem vários estúdios que a gente conhece até hoje que já existiam naquela época, outros que não existem mais, mas eu vou citar alguns deles que foram importantes para essas influências de Cuphead. Acho que uma referência muito óbvia de citar é a Disney. O Walt Disney já estava lançando seus curtas na época, tinha a Silly Symphonies, que era uma série de curtas que eu já vou falar mais a respeito, tinha o Mickey, aí tinha a Warner, que tinha as Merry Melodies, e se esse nome te lembra Silly Symphonies, tem a ver, e eu inclusive pretendo fazer um vídeo sobre isso mais pra frente, talvez. De qualquer forma, a Warner trouxe depois, né, os personagens como Pernalonga, Patolino e tudo mais. E outro estúdio que não se manteve tão conhecido quanto esses outros dois nos dias de hoje, é mais pra quem é fã de história da animação, mas eu acho muito importante citar porque foi extremamente influente em Cuphead, é a Fleischer Studios, que era responsável por desenhos como a Betty Boop e os desenhos do Popeye também. Aliás, depois eles acabaram fazendo as primeiras animações do Super-Homem e foram extremamente influentes em como a gente vê o personagem hoje em dia e tudo mais, mas não tem a ver com Cuphead, só achei legal de citar aqui. Ok, então esses são os 3 principais estúdios, mas tinha vários outros, tá? Tem várias outras animações dessa época, só pra dar uma resumida, senão esse vídeo vai ficar maior do que ele já tá. Existe o consenso de que a Era de Ouro começou lá em 1928, quando foi lançado o Steamboat Willie, que é aquele curta super famoso do Mickey. Acho que todo mundo já viu pelo menos aquela cena dele assoviando ali, né? E assim, apesar desse ser o grande curta de estreia do Mickey, não foi o primeiro a ser produzido dele, já teve um outro produzido antes e tal, que foi rejeitado pelo estúdio, enfim. Não é por isso exatamente que a Era de Ouro começa. A grande diferença do Steamboat Willie, e por que foi tão influente, tão importante, é porque era uma animação que tinha o som sincronizado aos movimentos. Então foi tudo pensado junto. Isso era uma coisa que não era feita na época. Você normalmente tinha tudo preto e branco e mudo. E algumas produções tentaram fazer coisas com som experimentar, mas foi Steamboat Willie que realmente trouxe pra valer o som e popularizou esse tipo de animação naquela época. E assim, eu não quero trazer muito aqui sobre o Mickey, porque o vídeo não é sobre isso, mas eu acho legal dizer sobre Steamboat Willie, sobre o Mickey ter se tornado esse personagem tão influente, que ele não era exatamente original. Como eu falei, a gente vê aquele tanto de personagens da época que parecem com Cuphead e pensa, ah, todos eles imitaram o Mickey. Mas na verdade, o Mickey em si já era um produto da tendência da época. Primeiro porque o Mickey em si já é meio que uma nova versão do Oswald e o Coelho Sortudo, que é outro personagem dos mesmos criadores, do Walt Disney e do Ub Iwerks. E mesmo antes do Oswald, já existiam personagens nessa vibe, como o Gato Félix. Aliás, se você é fã de história da animação e nunca jogou Epic Mickey, que é o jogo do Mickey pro Wii, eu super recomendo que você jogue, porque ele traz bastante desse contexto do Oswald ter surgido
surgido antes do Mickey e como que os personagens veem isso, é bem legal. E assim, o único motivo da dupla Disney e iWorks ter criado o Mickey naquela época foi porque eles tinham trabalhado pra Universal e quando eles saíram de lá, eles perderam os direitos do personagem. E qual foi a solução deles? Bora criar um personagem que é essencialmente a mesma coisa, mas é um pouquinho diferente, o formato das orelhas é diferente. Aquele copia, mas não faz igual, o que eu acho que até tudo bem, porque eles que criaram o personagem, então beleza. Só que assim, né, nesse caso eles estavam copiando de si mesmos, porque lá em 1922 eles tinham criado um personagem chamado Julius the Cat, que sim, é o gato Julius, que é assim, uma cópia descarada do gato Félix. Só aquela curiosidade mesmo pra dizer que nada se cria, tudo se copia, e é por isso que hoje em dia, se você for nos parques da Disney, você usa orelha de ratinho em vez de usar orelha de coelho, porque o Oswald não foi pra frente e o Mickey foi. Mas assim, né, fechando parênteses do parênteses pra voltar a falar da Era de Ouro aqui, eu acho que muitos de nós crescemos vendo algumas reprises de desenhos que são da Era de Ouro, sem a gente nem saber o que era de ouro. Seja os Looney Tunes, os desenhos antigos do Mickey ou do Pato Donald, ou até os do Pica-Pau, só que é aquele Pica-Pau clássico, Pica-Pau biruta, sabe? Não dos anos 60 e 70, que é mais popular aqui no Brasil. Inclusive, eu tenho muita aflição do Pica-Pau dessa época. Comentem aí embaixo o que vocês acham dele. Mas, no geral, esses desenhos aqui que eu tô falando, que a gente viu muitas reprises, eles são desenhos da Era de Ouro, sim, mas um pouco posteriores à época que eu tô me referindo nesse vídeo, porque eles são mais da década de 40 pra frente. E o que influencia mais Cuphead são os curtas da primeira metade da Era de Ouro, que tem a cara do Steamboat Willie, sabe? E aí, eu acho que é legal se perguntar, o que é essa cara? Qual foi a estética que influenciou o Cuphead? Porque é imediatamente reconhecível, né? Mas o que torna ela tão reconhecível assim? Tem muita coisa, dava pra citar vários elementos aqui, mas eu vou trazer uns 3 principais, tá? Primeiro que muito desse visual é construído em cima das limitações da própria época, já que a técnica da animação ainda estava se desenvolvendo. A animação dessa época, inclusive, tem um nome popular que é Rubber Hose Animation, que seria basicamente animação de mangueira de borracha. E ela tem esse nome porque os personagens têm os braços e pernas que são articulados de um jeito meio esquisito, que parece mesmo uma mangueira de borracha. Por exemplo, eu tô mexendo meu braço aqui, espero que não dê ruim com o microfone, mas eu tenho um cotovelo, né? Aqui, dá pra ver, articulação. Os personagens da época, eles não costumam ter cotovelos e joelhos. Eles teriam o braço assim esticadinho e ele se contorceria conforme o animador quisesse. Isso porque é mais simples de animar desse jeito. Lembra que eu falo em todo vídeo meu sobre animação antiga que a animação tradicional, as pessoas têm que ficar lá desenhando quadro a quadro, porque você vai fotografar esses quadros em sequência e fazer a animação da ilusão de movimento? Pois é, então os desenhos precisavam ser produzidos em massa. E nessa época era normal que os estúdios de animação colocassem 3 ou 4 pessoas cuidando da maior parte ou de todo o processo de animação. Por isso que tinha que ser simplificado o processo. E aí o segredo estava em criar um personagem que fosse marcante, mas que fosse fácil de reproduzir. Por isso que eles têm normalmente traços bem simples, bem reconhecíveis. E normalmente eles têm poucos blocos de cor no corpo, porque você ia fazer preto e branco mesmo e ia tornar aquele processo muito mais difícil se ele tivesse que ter várias partezinhas diferentes para você pintar ou contornar. Aliás, eu acho que é legal trazer o negócio das luvas brancas, que eram bem comuns na época, e eu não quero entrar em muitos detalhes, mas assim, ela facilita esse processo de animação das mãos em si, e também o contraste, né? Se o personagem põe a mão na cintura, por exemplo, se ele tá usando uma luva branca, você consegue mostrar muito mais fácil o que é a mão, o que é o corpo do personagem. E assim, como eu sempre falo nos meus vídeos, às vezes as coisas que saem da limitação, né, que surgem por causa de limitações na indústria, elas viram saídas criativas, elas viram parte daquela linguagem e começam a ser exploradas também. Então é muito comum que você veja os personagens se mexendo de jeitos muito diferentes do que um ser humano se mexeria, porque se tornou parte daquela linguagem. Se ele pode se esticar e se contorcer à vontade, vamos usar isso. E até hoje tem alguns desenhos modernos que usam essa técnica da mangueira de borracha para tornar o desenho mais fluido e até mais lúdico, vamos dizer assim, né, na forma que os personagens se movem. Acho que um exemplo muito bom é Hora de Aventura, que bebe muito dessa fonte, os personagens se mexem, contorcem os braços e tudo mais, mas tem outros personagens como a Spinella de Steven Universe, que claramente bebe dessa fonte, e O Segredo Além do Jardim também. E essa estética que eu comentei não vale para tudo da Era de Ouro da animação, é mais para esse trecho inicial que influenciou Cuphead, porque como eu falei, esse período se estende por algumas décadas e as técnicas de animação foram ficando mais e mais sofisticadas, com algumas regras mudando ou sendo estabelecidas para continuar posteriormente. Uma delas é o tal do Squash and Stretch, que é que os personagens se contraem e se esticam de formas bem exageradas, com um senso de peso maior, física, personalidade. Isso é o que passa a caracterizar bem mais os curtas de animação ali para metade da frente dos anos 30 e posteriormente na Era de Ouro. Então você tem, por exemplo, os Três Porquinhos ou o Pateta jogando beisebol. Eles são bem
diferentes do que a gente via ali no começo dos anos 30. Outra coisa legal sobre esse período da Era de Ouro que influenciou Cuphead é que os desenhos não passavam na TV. E eu sei que isso pode parecer meio óbvio, mas eu acho importante ressaltar que nos anos 30 as pessoas não tinham TV em casa. As animações costumavam passar no cinema, normalmente antes de passarem um filme. A experiência do cinema na época era bem diferente do que a gente tem hoje em dia, porque você não ia só pra ver um filme e comer pipoca, talvez ver uns trailers e uma cena pós-créditos. Você ia ao cinema pra ver o filme, sim, mas você muito provavelmente ia ver um cinejornal, com as notícias da guerra ou as notícias do seu país. Às vezes, antes do filme principal, você ia ver um filme menor e mais barato, daí que vem o nome do filme B, inclusive. E também, outra coisa que costumava ser exibida antes do filme é o desenho animado. E assim, os desenhos animados exibidos eram todos curtas-metragens, exatamente porque eles iam ser exibidos ali antes do principal. Também tem a questão de que eles duravam entre 7 e 8 minutos, porque essa costumava ser a duração de um rolo de filme. E aí a narrativa desses curtas de animação era toda pensada para uma exibição em sala de cinema. Ou seja, várias das piadas seriam feitas para serem vistas na frente de uma plateia. Tem muita quebra da quarta parede, o que eu acho bastante interessante. Dos personagens falarem, oh, você que tá de pé, senta aí. Ou então colocarem um fio de cabelo no projetor, sabe? Como se estivesse no projetor. E aí o personagem vai lá e tira o fio de cabelo. E assim, não se saía muito desse formato do curta-metragem, porque na época, antes de Branca de Neve, fazer um longa-metragem animado tradicionalmente era algo assim impensável. Já tinham rolado algumas tentativas com outras técnicas, não é que Branca de Neve foi o primeiro de todos os tempos, mas foi o primeiro nesse estilo animado tradicionalmente e tudo mais, do jeitinho que a gente conhece hoje em dia. Isso porque além do custo ser altíssimo, tinha essa ideia de que era muito difícil você se conectar com o desenho e que o desenho tivesse trama o suficiente para envolver alguém pelo tempo de duração de uma longa-metragem. Afinal, tudo que a gente conhecia até aquele momento eram histórias curtinhas que giravam em torno de uma ideia só. E tudo isso foi para dizer que esse formato do curta, que era como eram conhecidos os desenhos na Era de Ouro da animação, ele possibilitava algumas coisas, principalmente a experimentação. Porque quando você vai fazer um longa-metragem, assim, você tem que se comprometer com uma trama, com personagens específicos, com o desenvolvimento de uma história. No caso do curta, você tinha várias historinhas independentes e cada uma podia seguir para um rumo completamente diferente. Até existiam, é claro, os personagens que apareciam em várias delas, ou até nomes guarda-chuvas para séries de curtas, que nem os Silly Symphonies da Disney que eu falei, que chegou a ter 75 curtas desse formato que eu falei. E meio que todo estúdio grande tinha sua série de curtas animados. Mas nem sempre eram os mesmos personagens. Às vezes, se um personagem que surgia fazer sucesso, ele podia voltar para outro, que foi o que aconteceu com o Pato Donald, por exemplo. Mas esse ponto da experimentação era muito forte. Então você tinha histórias mega variadas que não precisavam seguir algum padrão específico daquele estúdio ou daquela série. E a terceira coisa que eu queria trazer aqui sobre a Era de Ouro, que eu acho que tem muito a ver com a questão que eu comentei da experimentação, é que esses desenhos têm muita coisa maluca. Sério, todo tipo de loucura tem. Uma coisa marcante, por exemplo, é de como eles gostam de antropomorfizar, ou seja, né, transformar como se fossem pessoas, basicamente tudo. Você tem flores, vegetais, nuvens, casas, tudo pode criar olhos, braços, pernas e virar um personagem. E essa galera do começo da Era de Ouro realmente explorou muitas dessas possibilidades. Isso de fazer qualquer coisa ganhar vida. Sério, se você nunca viu nenhum desenho completo dessa época, eu recomendo que você veja, porque tem muita coisa bastante interessante e maluca, mas cuidado pra não se traumatizar, porque tem uns negócios meio tensos às vezes. Porque mesmo os que são de boa, ainda assustam às vezes, porque tem algumas cenas que são macabras ou chocantes. E os personagens em geral não eram lá muito bonzinhos, não. Pelo contrário, vários deles eram bem sacanas ou faziam coisas questionáveis. No mínimo, eles incomodavam a vizinhança, assim. E também era uma outra vibe em relação à violência, já que a animação não era necessariamente para criança naquela época. Isso tem a ver com a maior parte desses desenhos da época terem sido produzidos antes do Código Reis, que foi um código de autocensura que Hollywood adotou lá nos anos 30 e que deu uma apaziguada bem grande nos temas que eram abordados nas animações, desde a violência até as insinuações sexuais, os temas macabros ou religiosos. Tudo isso acabou mudando bastante naquela época. Então as animações que influenciaram Cuphead se localizam aí no tempo, bem na época que esse código começou a ser implantado e ainda dava para passar algumas coisas. Tem uma duplinha de vídeos que eu acho que vale muito a pena para complementar esse aqui, que é uma collab minha com
com o Ora Thiago, que inclusive amo, que a gente fala sobre animação ser ou não para crianças ou se é para adultos. Enfim, vai ter os links aqui na descrição. A parte dele, principalmente, fala bastante sobre esse código e sobre como que ele mudou a ideia que a gente tem de animação. Mas por que eu tô falando isso de ter loucuras e coisas assustadoras? Porque eu acho que isso ajuda a explicar uns 50% de Cuphead, basicamente. Se você jogar o jogo sem nunca ter visto nenhum desses desenhos da época, ou pelo menos alguma obra que tire referência deles, você pode estranhar ou então achar que é alguma coisa, nossa, o que que esses caras usaram pra imaginar todo esse tipo de coisa? Mas na verdade, isso dos objetos do dia a dia se transformarem em monstros, os movimentos repetitivos de um jeito que não é muito natural para seres vivos em geral, as ideias e conceitos surreais, tudo isso que tem muito em Cuphead já existia nessas animações originais. Tem muitas referências a vários curtas específicos que Cuphead usa como inspiração. E assim, esse vídeo, se eu fizesse só um grande listão das referências, não colocasse só as animações, mas também algumas referências a outros jogos, a outros filmes que eles fazem, nossa, eu ia ficar aqui, gente, por horas e horas. Então eu vou poupar vocês um pouco e vou citar aqui algumas que eu considero as principais influências, mas eu queria que vocês deixassem aí nos comentários outras influências que vocês conhecem, que vocês acham que o jogo pode ter homenageado e tudo mais. Comentem aí embaixo. Bora! Acho que uma das principais influências de Cuphead é um curta de 1930 chamado Swing e os Sinners, que é da Fleischer Studios, esse estúdio que eu falei, que fazia Betty Boop e tudo mais, e é, assim, uma das principais influências dos irmãos que fizeram Cuphead. Tem algumas questões sobre as obras desse estúdio que eu vou falar nesse vídeo, não se preocupem, tá? Que eu acho que é importante mencionar, mas calma, a gente já vai falar disso. Vamos falar de Swing e os Sinners antes. Esse curta é sobre um cachorro chamado Bimbo, que é mais um desses mascotes da época, e ele tá sendo perseguido pela polícia, vai parar num cemitério e várias coisas macabras acontecem. Tem fantasma, tem bizarrice, tem o negócio do túmulo se mexendo, que é uma coisa que tem em Cuphead também, e até coisas específicas, como por exemplo o desenho que fizeram do Cuphead implorando, que é igualzinho ao Bimbo implorando pela sua vida. Tem a movimentação da casa do jogo, que também tem a ver com um outro chefe que aparece. Mas eu acho que além de referências extremamente diretas, Swing os Sinners é influente em Cuphead, mas pela essência dele. Eu acho que ele traz muito dessa atmosfera sombria dos curtas da Fleischer. E também essa questão surreal da história, que tem tudo a ver com o que trouxeram depois em Cuphead. Mas vamos falar de algumas referências específicas aí, de algumas fases e de chefes, porque tem muita coisa legal. Por exemplo, aquela fase Avanço Açucarado, tem um curta da Silly Symphonies da Disney chamado Cookie Carnival, que é sobre um desfile numa terra de doces. E aí lembra que eu falei da casa do Swing e os Sinners? Também acho que tem tudo a ver com o castelo ali do chefe. Aí quando a gente pensa no Capitão Barba Salgada, pra mim ele tem tudo a ver com o Brutus, que é o arqui-inimigo aí do Popeye. Só que não exatamente o Brutus, é o que eu acho legal porque tem uma referência mais específica ainda, que é o Simba, porque tem a história que o Popeye encontra o Simba, e ele é uma outra versão do Brutus, né, nessa animação, com a bandaninha e tudo, e é uma inspiração bastante direta pra esse chefe. Aliás, nesse mesmo curta do Simba, também tem um pássaro gigante, que provavelmente é uma das inspirações aí pro Tião Gavião, outro personagem de Cuphead, mas aí que eu acho que vem a originalidade do jogo, porque ele não pega e simplesmente reproduz o personagem ou aquele animal. Ele vai e junta com outra referência e cria algo novo. Por quê? Quando você vê o Tião Gavião, olha as cores dele. O personagem é um pica-pau, gente. Não é por acaso que em inglês o nome desse personagem é Wally Warbles, ou seja, ele tem as iniciais WW, que são as mesmas iniciais de Woody Woodpecker, que é o nome do pica-pau em inglês. E por falar em pica-pau, em uma das fases Run and Gun, que são aquelas que você vai andando aí pela fase e atirando nos inimigos, por isso Run and Gun, tem os inimigos lá que são uma referência bem óbvia ao pica-pau clássico. A Betty Boop, que eu acho que é uma das primeiras personagens que vem à cabeça quando a gente pensa em desenhos antigos, também se tornou uma inspiração para o desenvolvimento de Cuphead. Eu acho que tem duas chefes que tiram bastante inspiração dela. Tem a Calamaria, ou Dona Yara, que pegou, acho que a parte mais do corpo, assim, da Betty Boop, apesar dela ser uma sereia. E também tem a Hilda Berg, que eu acho que o cabelo é bem na vibe da Betty Boop. Aliás, em português, eu acho muito legal que a Hilda Berg se chama Geni Buarque. Lembra que eu comentei que eu amo a versão em português brasileiro de Cuphead? Pois é. Porque assim, o nome da Hilda Berg na versão original é uma referência ao Hindenburg, que teve aquele acidente, lembra o desastre no dirigível? Mas em português o nome ficou Geni Buarque, porque tem aquela música do Chico chamada Geni o Zeppelin, da Ópera do Malandro. Pois é, aí eles pegaram e trouxeram essa referência, que é isso, nem todo mundo vai pegar, mas mostra o cuidado que teve na localização. Enfim, eu amo a localização de Cuphead. Voltando aqui às referências, tem um monte de curtas macabros de esqueleto que ajudaram a compor aquela fase do Expresso Fantasma. A gente já falou de Swing e os Sinners, que é sempre uma referência muito óbvia pra quase tudo de Cuphead, mas também tem um curta super icônico
icônico que é Skeleton Dance, da Silly Symphonies da Disney. Esse aí foi basicamente uma grande desculpa para que o Ub Iwerks conseguisse explorar todo tipo de animação que ele conseguisse fazer com esqueletos. Inclusive, fora da Disney, ele fez outra dessas, que é a Skeleton Frolic, que também influenciou ali em Cuphead na composição do maquinista e outros personagens. Tem personagens que parecem que são amálgamas de referências, né? Por exemplo, o dragão Fogo de Chão, que eu acho um ótimo nome também. Ele lembra um pouco o dragão que aparece no curta de 1930 do Gato Félix. O dragão do Dragão Relutante, que é um dos filmes menos lembrados da Disney, inclusive, que aí já é um pouquinho mais pra frente na Era de Ouro. E aí, quando você vai chegando mais pro final da luta, ele começa a ter 3 cabeças, né? Ele se desenrola ali, tipo uma língua de sogra. E isso já é uma referência bem mais direta a uma animação da MGM lá de 35, que se chama The Calico Dragon. Essa é bem direta mesmo. E tem uma outra referência que eu acho bem óbvia, que é o Zobo, o Palhaço, inclusive maravilhoso nome, que é inspirado no Coco, o Palhaço, outro personagem da Fleischer Studios, um dos primeiros a fazer sucesso deles, ainda na Era Muda. E o Coco é um desses personagens que continuaram aí a aparecer no começo da Era de Ouro. Acho que uma das participações mais famosas dele é num curta da Betty Boop encenando Branca de Neve. Aliás, nesse curta, o Coco canta uma música, e quem canta a música e serve de inspiração para a coreografia é o Cab Calloway, que é um cantor de jazz super famoso da época. E ao mesmo tempo, o Cab Calloway, apesar dele ser relacionado ao Coco por causa dessa participação, ele serviu de inspiração para outro personagem de Cuphead, que é o King Dice, né, o Rei Dado. Tanto a aparência, a voz e os maneirismos dele foram inspirações para esse personagem. E já que a gente tá falando do King Dice, vamos falar do confronto com ele. Nele você tem que enfrentar um monte de inimigos que são inspirados em objetos de cassino gigantes, né? E provavelmente essa fase deve muito a um curta do Mickey chamado Through the Mirror, né? Através do Espelho, que é uma adaptação da história da Alice, né? Alice através do espelho. Nessa história, o Mickey tem que lidar com um baralho vivo e tem muita coisa que pode ter sido inspiração não só pro King Dice, mas para outras coisas de Cuphead. Tem uma fase que eu acho muito boa, que se chama Roedores Inglórios, que você tem um inimigo rato, né? Que é o Werner Verman ou Maus von Kampf. E assim, visualmente, ele é muito parecido com um personagem que aparece como um rival do Mickey, que é um outro rato que disputa a atenção da Minnie e tudo mais, lá nos anos 30 também, essa história. Mas aí, além dessa referência, tem uma outra, que até pelo título da fase em português e em inglês, e pelos uniformes dos soldados que tem ali, isso tudo remete aos soldados ali do eixo, o que faz sentido, porque quando a gente entra ali mais pra frente na Era de Ouro da animação, tem muitos curtas que são propaganda de guerra, e isso é uma das outras marcas registradas dessa época. E aí, na última sessão da luta, aparece um gato pra você enfrentar, e a inspiração mais óbvia é o Tom de Tom e Jerry, né? Mas não o design que a gente tá acostumado a ver do Tom, e sim o do começo, que ele parecia muito mais um gato comum. Mas ele também lembra bastante o gato do curta It's Got Me Again, que inclusive, se você olhar o pôster, esse rato não é o Mickey, tá? Isso não é feito pela Disney, mas é só pra mostrar como que nessa época todo mundo se imitava mesmo. Já aqueles chefes sapos, eles têm muita referência a Street Fighter, mas eu falei que eu não ia citar as referências de jogos aqui pra esse vídeo não ficar maior ainda, então saibam que tem Street Fighter, mas eu queria trazer aqui que o design deles deve muito a um personagem chamado Flip the Frog, que foi criado pelo Ub Iwerks. Nessa época ele já não trabalhava com o Walt Disney. Lembra que eu falei que eles eram uma dupla e criaram muita coisa juntos, inclusive o Oswald e o Mickey? Pois é, o Ub uma hora cansou de trabalhar com o Disney e criou o Flip the Frog. Aí assim, se vocês quiserem, um dia eu posso fazer um vídeo só sobre o Ub, porque eu acho que é uma história bastante interessante a dele. Ele é basicamente o cara responsável por muito do que tornou o início da Disney um sucesso, mas ele não costuma levar o crédito devido, então quem sabe um dia um vídeo sobre ele. Peçam aí nos comentários se vocês quiserem. Um dos primeiros chefes de Cuphead, que é o Cagney Carnation, ou Cactônio Espinosa, eu acho, como ficou em português, ele tem uma pose que ele fica fazendo meio assim, que é uma referência direta à animação do Swing Sinners. A pose que ele faz é igualzinha. E o design dele, assim, tem uma tradição muito grande, né, de flores antropomórficas na animação, mas eu acredito que a referência mais direta são as florzinhas de um curta chamado Flowers and Trees da Disney, que inclusive é o primeiro curta, seja animação ou live action, colorido com um processo completo de 3 tiras em Technicolor, então fica aí a informação. Mas assim, tem uma diferença bem grande no design do chefe que foi pra Cuphead e o design das flores desse curta. E eu acho que esse é o momento de apontar essa informação aqui. Essas flores são um estereótipo racista, caso você não tenha percebido. E tipo, eu falei que eu ia trazer 3 coisas sobre a Era de Ouro da animação, mas eu menti, porque na verdade são 4. A quarta é que essas animações foram feitas em uma época muito racista, em um monte de representações, em todos
toda a indústria do entretenimento, e isso inclui as animações. Então fica aqui o aviso de conteúdo, porque mesmo de forma breve eu tenho que citar isso aqui, porque tem relação com o Cuphead também, tá? E aí algumas dessas representações talvez apareçam aqui, então fica aqui o aviso, beleza? Eu devo fazer um vídeo só sobre isso mais pra frente, aí com participação, pesquisa mais a fundo e tal. Aqui é bem pincelando, mas é importante citar. Por quê? Porque a verdade é que o racismo, infelizmente, faz parte da cultura americana e isso envolve também o entretenimento, especialmente foi produzido nessa época aí chamada de Jim Crow, que é como é chamado o período de segregação racial nos Estados Unidos. Sabe aquela coisa de casamentos interraciais serem proibidos, ter bebedouros separados para pessoas de etnias diferentes e tal? Nessa época existiam limitações legais para a cidadania de pessoas negras. Todo esse começo do século XX, inclusive até anos 60 e tudo mais, com os direitos civis, se estendeu por muito tempo, mas no começo do século XX particularmente, isso era muito intenso. Se vocês quiserem saber mais sobre essa época, eu tenho vídeos aqui no canal sobre Lovecraft Country, que foi uma série da HBO que se passava nessa época, falava de Jim Crow, falava de algumas dessas leis, regras, ou leis às vezes que não são nem escritas, mas que eram aplicadas. E os vídeos todos têm participações de youtubers negros, a gente fala muito desse contexto histórico, vou deixar linkados aqui na descrição para vocês darem uma olhada. Mas enfim, se no país todo tava rolando segregação racial e o tratamento injusto de pessoas negras, infelizmente a indústria do entretenimento não ficou fora disso, principalmente o cinema e a animação, que tava aí como uma mídia emergente. Como ela era uma forma de entretenimento popular, eu falei, né, que passava no cinema, pro público, ela se inspirava muito e devia muito ao tal do vaudeville, ou os teatros de menestréis também, que eram os shows de variedade ao vivo da época, e eles tinham muitos atores brancos fazendo blackface, né, ou seja, se fantasiando de uma forma caricatural de personagens negros, que obviamente são uma prática extremamente racista, tanto que hoje em dia, quando acusam alguém de fazer blackface, isso é visto como algo muito ruim, e tem que ser. Mas naquela época, infelizmente, era algo que era muito feito, e esses teatros são altamente influentes na cultura americana, no começo da TV, no começo do cinema, e também nas animações. Então, quando você vai ver as animações, tem algumas histórias que têm representações tão pesadas e tão horrorosas de pessoas negras, que até mesmo os estúdios, décadas depois, baniram essas animações, não exibem mais. E mesmo em curtas que não são necessariamente racistas na sua essência, né, na trama toda, como é o caso desses banidos, às vezes quando tem algum personagem negro, a representação dele vai ser racista, vai ser com alguma caricatura racista. E a forma que ele vai agir vai ser estereotipada porque era o que faziam naquela época. Até mesmo quando não tem nada a ver com a situação, você tem do nada um racismo surpresa, assim. Que nem o caso das flores que eu falei. Por que diabos essas flores estão de blackface? Não faz sentido nenhum, mas infelizmente é como as animações eram naquela época. E isso traz uma questão muito complicada quando a gente fala de Cuphead. Porque, como eu falei, não dá pra ignorar que o racismo e as representações racistas eram parte meio que essencial da animação daquela época. Como que então um jogo que vai homenagear exatamente aquele período e toda a estética daquele período vai lidar com isso? E aí muitos jornalistas se perguntaram, muitas análises foram feitas em relação a Cuphead, e a forma que os desenvolvedores escolheram lidar com a questão do racismo nas animações antigas foi basicamente não lidar. Assim, eles tentaram ao máximo tirar toda a referência que possa ser estereotipada, caricaturas racistas, esse tipo de coisa. O caso das flores e do Cagney, por exemplo, eu acho que é bem emblemático, porque eles pegaram esse design e mudaram completamente o rosto para algo que não trouxesse esse estereótipo. Mas isso acaba não sendo o suficiente, eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Só queria colocar aqui que mesmo tentando tudo isso do design, os desenvolvedores ainda assim pisaram na bola com a questão da representação de blackface. Por exemplo, quando eles foram mostrar o jogo pela primeira vez, eles foram mega criticados pela representação do diabo. E eles chegaram a alterar essa representação, inclusive para ficar mais parecido com o curta que inspirou o personagem. E assim, eu vou deixar vários links de textos aqui na descrição para vocês conhecerem mais sobre esse assunto, verem o que as pessoas disseram a respeito na época, o que eles disseram e como que isso pode ser interpretado. Como eu falei, isso é um assunto que renderia outro vídeo, porque tem muita coisa além disso, mas uma coisa que eu queria dizer aqui bem rápida, prometo, é que mesmo fugindo da questão do design e não mostrar algo que seja necessariamente visualmente racista, o racismo estava em toda parte naquela
naquela época. Então, alguns conceitos, ideias e tudo mais traziam essas ideias racistas. Isso não necessariamente deixou de aparecer em Cuphead. Por exemplo, o Chiquinho e o Caneco não são mostrados como personagens negros, eles são xícaras, né? Mas eles são mostrados como viciados em jogo. E aí você vai dizer isso nos comentários, mas Mikan, você está dizendo que pessoas negras são viciadas em jogo? Não, eu tô dizendo que naquela época existia o estereótipo de que pessoas negras eram viciadas em jogos de azar e que eram tentadas pelos vícios e tudo mais. Isso aparecia de forma consistente em muitas animações, até mesmo, como eu falei, em histórias que não tinham nada a ver com isso. Tipo uma do Pernalonga, que do nada ele vai apostar com um cara que é mostrado como um estereótipo racista ali. Tem até um curta da Warner que é, assim, tensíssimo, que se chama Sunday Go Meeting Time, que, assim, tem basicamente quase todos os personagens são estereótipos racistas, e muito da trama é que o personagem, em vez de ir pra missa ou pro culto no domingo, só quer ficar jogando dados, que é o estereótipo que eu falei, e roubar galinhas, que é o outro estereótipo que eu falei, e ele acaba indo pro inferno lidar com o diabo, e se isso te lembra Cuphead, não é por acaso, e o diabo pega e lista os pecados num livro, que tudo bem, o livro do de Cuphead é parecido com o da Branca de Neve, é a referência mais direta, mas também tem um livro muito parecido ali que ele abre e vai listando, e tem inclusive pessoas que relacionam a música que é cantada ali quando ele vai pro inferno, à música do King Dice em Cuphead. Mas assim, tirando esse curta que é um pouco menos conhecido, até mesmo em Swing You Sinners, que eu falei, né, que é a principal inspiração de Cuphead, inclusive citado pelos desenvolvedores, não dá pra negar que nele o Bimbo, que é o protagonista, ele anda numa linha muito tênue aí entre o que é um mascote fofinho e o que é um estereótipo racial, porque isso acontecia muito com alguns mascotes da época, muitas vezes eles eram meio que um blackface disfarçado. E o Bimbo nesse curta, ele começa a ser perseguido exatamente depois que ele tenta roubar uma galinha, que é um estereótipo relacionado a pessoas negras na época, e é inclusive a mesma coisa que eu falei daquele curta de agora. E quando você percebe que essa representação inicial é uma representação racista, todo o resto do curta fica ainda mais assustador, porque você tem um estereótipo racista relacionado a uma pessoa negra, fugindo da polícia e depois fugindo de figuras fantasmagóricas vestidas de branco que querem enforcá-lo. De repente fica tudo muito mais sinistro e assustador do que simplesmente um curta cheio de coisas muito malucas acontecendo. E eu acho que isso ilustra bem a situação em que Cuphead se encontra, porque você pode substituir as caricaturas racistas da época por personagens que têm a cabeça de xícara, sim. Você pode descartar toda a iconografia que seja explicitamente racista, mas isso não muda o fato de que o jogo ainda mantém quase todo o resto da época, que era uma época que, como eu falei, trazia estereótipos e humilhações racistas em praticamente tudo que era produzido. Então, mesmo quando você não tem a intenção de reproduzir, você acaba trazendo algumas coisas. Se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, eu recomendo muito um livro que se chama O Nascimento de uma Indústria, que fala sobre esses primórdios da indústria de animação. Inclusive, a capa dele é o Bimbo, que é o personagem lá dos Swing You Sinners. Infelizmente, parece que ele tá meio difícil de encontrar esse livro, mas tem um site companion, né, um site companheiro dele, que tem bastante coisa sobre esse assunto. Eu vou deixar ele linkado aqui na descrição. Desculpa me estender tanto sobre esse assunto aqui, mas é que eu acho que é importante trazer esse contexto, porque muita gente acaba deixando ele de lado, e eu acho que é uma questão bastante complicada mesmo, não tem respostas fáceis, sabe? Porque é óbvio que essas animações têm coisas muito legais que a gente pode trazer, e eu acho muito legal que Cuphead tentou trazer essa estética, ao mesmo tempo se preocupando em remover os estereótipos racistas, porque realmente é impossível você reproduzir o que tinha naquela época, agora no século XXI, mas ao mesmo tempo tem todo esse contexto que é muito maior do que simplesmente o visual, né, o design dos personagens, que o jogo decidiu ignorar. E assim, não tô dizendo que é certo ou errado como eles agiram em relação a isso. Só fico pensando que, dependendo, poderia ter sido feito algum comentário em cima, alguma reapropriação dessa época, mais ou menos que nem eu citei Lovecraft Country, que pega a obra do H.P. Lovecraft, que era extremamente racista, e transforma em algo diferente que discute essa questão. Não tô dizendo que Cuphead tinha que fazer isso, tá? Só tô dizendo que existem possibilidades de você comentar algo problemático e atualizar e tudo mais. Mas, de qualquer forma, eu acho importante dizer que essas animações e o contexto da época que elas foram feitas, de nenhuma forma isso diminui o impacto que elas tiveram na indústria cultural, e até por isso a gente tem que discutir de onde elas vieram. Em nenhum momento eu acho que isso tire o mérito de Cuphead. Eu só acho que é legal até pra gente ter uma visão mais complexa do jogo. Até porque Cuphead é um jogo que é mega divertido, é um jogo que eu amo muito, e assim, um jogo que deu trabalho pra fazer, viu, gente? Nossa, socorro! Eu queria falar um pouquinho sobre o processo pra desenvolver esse jogo, que não só se inspira nas animações, no visual, mas também até no processo do desenvolvimento dele. Porque, ó, olha só que legal. Uma coisa interessante é a conexão da animação retrô e do videogame retrô. Porque pensa bem,
A animação básica desses curtas animados, ela é o cenário, né, de 2 dimensões e o personagem e os outros objetos que são animados usando aquelas células de acetato que eu já vivo comentando aqui no canal, né? Eles vão desenhando uma por uma e aí cria essa ilusão de movimento. Aí eles podem agir dentro desse enquadramento. Se o cenário for maior, eles podem até se mover ali um pouquinho dentro dele, arrastar a figura pro lado e tal, e ampliar esse mundo. Mas olha só, vamos supor que você conseguisse controlar uma animação. Você conseguisse pegar o acetato assim e levantar e tudo mais. Não parece um sprite de personagem se mexendo, pulando no jogo? E ele se movendo ali pelo cenário fixo? Isso é um formato de side-scroller clássico. Esse tipo de jogo que você jogaria num Super Nintendo, no Mega Drive ou no fliperama. Se você for parar pra pensar, o Chicrinho e o Caneco, né, o Cuphead e o Mugman, eles são sim Mickey, são Oswald, são Gato Félix, mas eles também são Mario e Luigi. Ou eles são o Schwarzenegger genérico e Stallone genérico de Contra, que é uma das inspirações pros desenvolvedores. Mas enfim, é um esquema muito parecido se for parar pra pensar na essência de como são os movimentos dos personagens. E outra coisa é que nesses jogos retrô, assim como nas animações antigas, a trama importa muito menos do que o que é mostrado na tela. E nos jogos antigos também tem aquela coisa de que tudo vira inimigo, tudo quer te matar. Você tem um inimigo do Mario que é uma bala de canhão gigante. E daí, sabe? Isso poderia muito bem estar numa animação antiga. Então o que os desenvolvedores pensaram? Tá, como seria um jogo desse tipo se ele tivesse sido feito lá em 1936? Óbvio que ele não teria sido feito nessa época, porque, né, outra época. E como que teria sido feito, caso fosse possível? Desenhado no mesmo estilo que uma animação tradicional. Ou seja, pega lá, desenha no acetato, tudo à mão. E, gente, foi o que eles fizeram. Basicamente. Praticamente tudo em Cuphead é feito para visualmente ser igual a uma animação da época. Isso quer dizer que eles desenharam tudo à mão, que eles fizeram lá no papel, eles passaram a tinta, né, para limpar o traço. A única concessão que eles fizeram foi que as cores foram feitas digitalmente. Mas o que isso representa? Que, assim como o padrão clássico de filmes e animações, foram utilizados 24 quadros por segundo. Ou seja, é desenho pra caramba. Entre 1.300 e 1.500 desenhos para cada chefe, com um total de mais de 50 mil desenhos para completar o jogo. Apenas 50 mil desenhos. Eu teria ficado meio maluca. E os cenários do jogo, assim como eram os cenários da época, em boa parte, eles são em aquarela, né? São uma composição de várias pinturas. E até às vezes eles fogem um pouco disso para fazer uma outra referência, que é uma mistura com live action, que é fazendo miniaturas ou modelos ali em isopor, maquete e tal, e deixar no fundo. Eles fazem isso na luta do Genésio e também com o Castelo do Fogo de Chão. Ou seja, é como se fosse um videogame quase todo feito à mão. Só depois que todas essas coisas foram fotografadas, captadas, escaneadas e aí sim colorizadas digitalmente, é que eram colocadas como elementos do jogo e programadas como algo normal. É muito interessante porque muito da cultura de videogame hoje em dia é prezando, né, os gráficos, o hiperrealismo, se o seu jogo vai rodar em 60 quadros por segundo, se tem alguma queda de quadros, e que você consegue ver cada detalhezinho do cabelo de não sei o que lá, o que também tem o seu mérito. Os gráficos realistas são muito importantes para algumas coisas, mas ao mesmo tempo, nos jogos independentes, isso não necessariamente é a norma. E na animação tradicional, principalmente nas mais antigas, as imperfeições eram algo normal. Inclusive, às vezes, até alguma coisa a ser celebrada, porque quer dizer que tinha uma pessoa ali desenhando. Foi uma mão humana que desenhou aquele objeto, né? Aquela sequência. Uma coisa que eu acho muito legal e que existe até nos dias de hoje é pegar cenas específicas de animação e dizer, isso foi o animador tal, eu reconheço o estilo dele porque isso, isso e isso. Exatamente porque as pessoas começam a identificar como que cada pessoa faz aquele personagem. Isso vem desde o começo da indústria. E eu acho que isso foi uma coisa que inspirou muito os desenvolvedores de Cuphead, que é resgatar essa forma de animação que não só se tornou cada vez mais obsoleta com o passar do tempo, porque é cara, porque dá trabalho, porque tem características muito específicas, mas também trazer essa forma de expressão analógica para um videogame, que é uma mídia super digital. Então, nossa, eu acho muito legal essa ideia. Mas aí agora, finalmente a gente dá a volta nas referências aí e chega na animação do jogo que é inspirado por animações, que é a série de Cuphead na Netflix. Aí assim, tecnicamente essa primeira temporada da série tem 12 episódios e pelo que dá pra ver, ela vai trazer algo que Cuphead não trouxe tanto, que é uma trama. Lembra como eu falei que tinha essa coisa de nas animações antigas, assim como nos jogos antigos, a trama não necessariamente importar tanto quanto todo o resto? Pois é, o jogo
Cuphead tem muita coisa legal, mas ele não é o jogo mais cheio de diálogos e história por si só possível. A história é contada muito mais visualmente, então eles precisavam, né, desenvolver mais essa trama, então eles trazem aí mais personalidade para esses personagens que estão no jogo, né? Tanto o Chicrinho e o Caneco, que tem a sua personalidade, então o Chicrinho é mais encrenqueiro e o Caneco parece mais medroso, mais cauteloso, os chefes também vão ter mais personalidade, tem a Senhorita Cálice, que é um terceiro personagem jogável aí do DLC de Cuphead, que inclusive tem a personagem ali dos mausoléus, que é meio que ela, mas eu não sei direito, talvez falem disso na animação, eu ainda não consegui assistir antes de gravar esse vídeo. E também tem o Diabo, que é uma parte muito importante do jogo, que até parece que cogitaram tirar ele, já que vai ser uma animação um pouco mais voltada para crianças, mas eles mantiveram, então a trama é bem parecida com a do jogo nesse aspecto. E como eu falei, o produtor executivo é o Dave Wasson, que trabalhou na nova versão do Mickey, que traz esse ar retrô aí, né, dos primeiros curtas do Mickey, lá da Era de Ouro. E uma coisa legal que ele fala é que apesar do visual ser muito parecido com as animações dos anos 30, o humor é uma coisa mais moderna, mais ágil, também traz uma coisa do timing cômico mais da década de 40, quando as animações começaram a mudar um pouquinho. Mais espertinho, menos experimental, uma coisa mais na vibe Looney Tunes antigo. Mas, Mikan, você diz, se o jogo foi todo desenhado à mão, isso quer dizer que a animação do jogo vai ser na mesma vibe, né? Então, não. E é isso que me deixa mais assim, porque infelizmente não dá pra ser idealista em tudo, nessa questão do processo, né, de como é feito e tal. Hoje em dia, mesmo a animação tradicional costuma ser feita usando softwares específicos. Boa parte é desenhada digitalmente, em vez de no papel, como fizeram no desenvolvimento do jogo. Porque fazer no papel encarece demais o processo. E a animação dos personagens de fato para Netflix é feita usando o Toon Boom, que é um software de animação bastante usado na indústria moderna, principalmente na TV. E com esse programa eles já adiantam boa parte do processo de animação. Eles conseguem fazer rigs, né, que é aquela coisa de você fazer o esqueleto do personagem, então você já consegue mover ele mais fácil, sem ter esse processo de você ficar redesenhando cada movimento dele, frame a frame, como no processo tradicional. E eles finalizam esse processo com pequenas alterações aí manualmente em cada frame, colocam a iluminação também. Então é um processo que mistura muito do que é automatizado, do que é moderno, com algumas intervenções manuais para dar essa cara mais autêntica. E assim, eu sei que isso pode deixar a galera que é muito mais nerdzinha de animação meio triste e tal. Ah, eu queria que fizessem tudo à mão para honrar aquela época. Eu entendo, mas eu também entendo que é muito caro produzir isso. E a galera, quando produziu o jogo, foi uma história meio louca, hipotecaram a casa e tudo. Realmente foi um projeto, assim, daquele projeto de paixão mesmo, e não necessariamente daria pra fazer a mesma coisa de novo. Mas usar algumas técnicas modernas não quer dizer que eles não tentaram dar um trato legal nessa animação nova. Por exemplo, tem algumas partes que eles misturam, né, miniatura, elementos live action. Também tem aquela coisa das camadas que vão se aproximando, que é aquela técnica desenvolvida pela Disney, que tem aquele trambolho gigantesco que tem várias camadas de cenário, super legal. Hoje em dia é bem mais fácil fazer por computador, tá? Essa coisa da câmera multiplano. E eles também cogitaram experimentar algumas técnicas específicas para dar aquela honrada no passado. Por exemplo, a rotoscopia, que é quando você anima por cima de uma referência em live action. Diz que eles cogitaram fazer esse processo pro Rei Dado, mas que quando o animador foi fazer, ficou tão perfeito que não precisou, sabe? Ele fez no olho e deu certo. E como eu mencionei aqui bem brevemente, o público-alvo da animação é infantil, que é bastante interessante porque quando eu penso em animações antigas e também quando eu penso em Cuphead, eu penso muito em um público adulto. Não só pela dificuldade do jogo em si, mas também porque as animações e o que foi reproduzido em Cuphead tratam de algumas coisas meio assustadoras, né? Tem umas imagens meio assustadoras que eu não necessariamente colocaria uma criança pra ver. Eles fizeram dessa vez um humor que serve pra crianças, mas que os adultos vão, né, sacar algumas referências e tal. Por isso eu acho que, ao contrário do jogo e das animações antigas em si, essa animação nova pode ser algo bem legal pra quem tem filhos, quer assistir junto com os filhos. Isso sem falar nos fãs do jogo, né? Porque acho que isso é óbvio. Enfim, diz que vai ter 3 temporadas da animação, vamos esperar aí, porque vai ter bastante episódio. Tá quase como uma série de curtas aí de Silly Symphonies com 70 e poucos. Essa tecnicamente vai ter uns 40 e poucos episódios, 48 por aí. E como eu já falei bastante aqui no canal e lá no podcast Cena Aberta, 2022 é um ano que tem um monte de coisa de videogame saindo na TV e no cinema. Tem Cuphead, Uncharted, que saiu na mesma semana, a série de Halo, outro filme de Sonic, vai ter a série de The Last of Us. Então, com certeza, a série de Cuphead não tá sozinha nessa tendência de adaptar jogos, mas uma coisa que eu gosto muito e que eu já falei nesse vídeo é como eu gosto desse ciclo, né? Animação inspira jogo que inspira animação de novo. Enfim, esse vídeo aqui ficou
imenso. Vocês viram até que eu tô gravando em um lugar diferente aqui, porque eu não tinha conseguido gravar esse vídeo antes de sair de casa pra uma viagem que eu precisei fazer. Finalmente consegui gravar, espero que tenha ficado legal. Desculpa ele ter ficado tão longo, mas é que história da animação é um tema que eu gosto muito e videogame também. E eu acho que eu não tinha entrado nessa época da história da animação específica aqui no canal. Então eu precisei explicar várias coisas que normalmente eu não precisaria pra dar um contexto maior pro vídeo. Faltou falar um monte de coisa, teve algumas que eu citei aí no vídeo que eu acho que podem virar outros vídeos mais pra frente. Inclusive, se vocês quiserem, é só comentar aqui embaixo quais temas vocês querem que eu traga, como esse negócio dos mascotes, que um ficava copiando o outro, as questões sociais, animações específicas dessa época, histórias de bastidores. Comenta aqui embaixo o que vocês querem e também comenta o que vocês acharam da animação de Cuphead e do jogo. Lembrando que aqui na descrição tem o meu link de desconto de 10% na Lura, não esqueçam de clicar lá e mandar pras amigas estudarem. Se você gostou, por favor, curte o vídeo e assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!